iniciámos há pouco tempo um novo ano, o ano de 2026, e tipicamente nesta altura do ano é normal, tanto jogarem-se para cima da mesa e para a própria equipa e dentro do seio da própria empresa, um conjunto de planos, de intenções, de metas, de uma abordagem do este ano vai ser diferente, este ano vamos crescer mais, ou até em caso de empresas que não cresceram, portanto é este ano que vamos crescer, portanto há uma espécie de mística em torno, portanto, da transição do ano, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, que nos transmite aquela força e do agora é que vamos fazer, agora é que vai acontecer, agora é que vamos começar a planear e estruturar o novo ano para que no final do ano estejamos com muitos mais resultados, ou melhores resultados. E esta sensação é muito típica desta ocasião, porque toda a gente fala disto, porque é normal, portanto, há aquele efeito passagem de ano, não é? De que, enfim, que se fazem promessas, pedem-se desejos, e isso inclui, na maioria das vezes, também desejos do ponto de vista profissional e empresarial, que há ali, portanto, esta mística que dá uma certa energia positiva, energia de cumprimento, energia daquilo que, de objetivar aquilo que se quer para a vida, quer pessoal, quer profissional e empresarial, e essa mística muito rapidamente vai se diluindo, vai acabando, vai sendo invadida pela realidade do dia-a-dia, pela realidade que está, na maioria das vezes, já muito pré-instalada na vida das pessoas e das empresas, que é atender os clientes, naturalmente, as solicitações das equipas, começam a surgir montes de urgências e de imprevistos que se tem que atender e de repente o que é que acontece? Decisões, intenções, portanto toda aquela dinâmica que se criou no início do ano vão sendo adiadas, portanto vai-se deixando para segundo plano ou não que sejam esquecidas, mas são adiadas no sentido de, não, neste momento temos que atender à urgência, ao imprevisto, enfim, estamos atrasados nesta entrega, várias circunstâncias que acontecem, e adivinhem porque é que eu própria sei disso, porque sou microempresária e tenho uma equipa muito pequenina, e então isto muitas vezes acontece apesar de eu trabalhar ajudando empresários a planificar e a estruturar os seus projetos de investimento e os seus projetos de crescimento e de melhoria da sua competitividade. E tento, obviamente, fazer isto internamente, e tem sido um processo que eu tenho vindo a aprimorar. Não está, eu diria que não é tão completo como aquilo que eu entrego aos clientes, devido à dimensão que tenho e, portanto, obviamente priorizando o meu cliente, mas percebi ao longo dos anos que se continuar sistematicamente neste ciclo de adiar, deixar para amanhã, deixar para amanhã, deixar para amanhã a minha própria estratégia, talvez não estivesse aqui, portanto, passado todos estes anos em que estou há mais de 15 anos na consultoria e portanto, talvez este caminho não me tivesse feito chegar aqui, não é? A ter uma atividade que desenvolvo por conta própria, não é? E portanto, o que vou trazer hoje para este episódio não é um julgamento, não é apontar o dedo, até porque quem nunca adiou uma decisão, quem nunca, portanto, e por isso mesmo coloquei aqui o meu próprio exemplo,
Porque isso é normal. Nós somos tão invadidos no dia a dia por imensas coisas que tendemos muitas vezes a adiar aquilo que não nos parece prioritário. E este episódio versa exatamente sobre isto, que é as decisões que os empresários adiam e que mais tarde pagam muito caro. E é este alerta, sem o tal julgamento, sem o apontar de dedo, é uma abertura de consciência de que este adiamento constante, embora nos pareça inofensivo numa fase inicial, pode sair muito caro à empresa. E, portanto, trata-se, no fundo, de vos trazer aqui um reconhecimento de padrões, não só a partir da minha própria experiência pessoal, mas de padrões que eu vejo noutras empresas que não tinham qualquer planeamento e a partir do momento que, por exemplo, começaram a fazer, efetivamente começaram a melhorar muito os seus resultados e, portanto, e sobretudo, planeamento. E não só aquele que pode dar a ideia de que é um episódio então sobre planeamento. Não é. É um episódio sobre o reconhecimento de padrões, de decisões que você pode estar a adiar, que lhe vão sair muito caro. E em intervenções em diferentes escalas, portanto, de trabalho, de empresa, e isto pode surgir em diferentes áreas. O que é que poderá hoje parecer inofensivo que amanhã pode comprometer o seu futuro, o futuro da sua empresa? Porque na maioria das empresas o problema não é decidir mal. Muitas vezes há essa crença de que o problema está na decisão. Tomei uma decisão errada. Está no momento, no decidir tarde demais. Portanto, se calhar aquela decisão que uma empresa toma num determinado momento em que já pode ser tarde, se tivesse sido tomada um ano antes, fazia toda a diferença. E, portanto, é sobre isto que vamos falar hoje no episódio do Pode Competir. Fique comigo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. O meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 16 anos e a minha missão é ajudar empresários e empreendedores a criarem projetos competitivos focados na melhoria da sua competitividade e dos seus resultados. E no episódio de hoje vou-vos falar no tema que já lancei, portanto, no arranque deste episódio, porque é que os empresários adiam decisões estratégicas e qual é o custo real desse adiamento? Porque é que este adiamento pode ser um dos erros mais caros que a sua empresa pode vir a pagar? Porque é que são erros, na maioria das vezes, erros silenciosos que travam a rentabilidade e o crescimento das empresas? E porque é que este custo é tão, na maioria das vezes, são custos invisíveis da não tomada de decisão que não são percebidos no imediato, muitas vezes não são percebidos sequer no médio prazo, mas que quando são percebidos ou quando surge a consequência disso, ela pode ser desastrosa. E é isto que, esta invisibilidade, que faz com que muitas vezes o empresário adie a tomada de decisão, adie, portanto, uma determinada meta, um determinado projeto, um determinado plano que queria implementar, porque no momento tudo que lhe vai surgindo no dia-a-dia lhe parece mais urgente, porque está ali no momento, a necessidade está no momento, eu tenho que atender aos clientes que tenho, e isso é tudo verdade.
Nada disto é para dizer que não, deixe de atender aos seus clientes. Não, não, nada disso. Tudo isso é verdade. E daí a tal constatação de que, obviamente, sobretudo em micro e pequenas empresas que trabalham com poucas pessoas ou mesmo que já tenham alguma dimensão, muito da atividade dessas empresas ainda está alicerçada na presença, quando eu digo é na presença no operacional, não é? Portanto, naquilo que é a tal resposta às urgências, às necessidades do dia, que ainda está muito centrado ou ainda depende muito da intervenção do empresário ou empresários. E, portanto, é sobretudo, obviamente, para estas empresas e não para aquelas que já têm, enfim, toda uma estrutura em que o empresário está libertado apenas para se dedicar à tomada de decisão, ao desenho estratégico, portanto, daquilo que é o desenvolvimento do seu negócio, portanto, ou seja, o empresário está liberto para gerir, para tomar a decisão, para criar estratégia, porque está livre, ou mais liberto, não quer dizer que esteja a 100%, mas está mais liberto desta dinâmica operacional. Mas isto não é a realidade de muitas e muitas empresas no nosso país e no mundo. E é a essas que eu espero servir, portanto, com este episódio, com esta reflexão que faço aqui com vocês, para vos mostrar quais são as tais decisões que são invisíveis e que podem, sim, ter custos muito elevados, portanto, no futuro. E começo precisamente por o porquê, portanto, um porquê que precede tudo isto, que já falei um pouco, não é? Mas que vamos tentar aqui de uma forma sintética para você não achar que, enfim, eu estou errado, eu faço mal, eu não consigo fazer de outra forma, e portanto você primeiramente perceber porque é que isto acontece. Não é incompetência, não é, porque às vezes também há enfim, este sentimento quando as coisas correm mal, de que, enfim, não tenho capacidades ou não tenho competências para conseguir gerir o meu negócio, e esta sensação surge e muitas vezes não é verdadeira do ponto de vista do facto de que a pessoa não é capaz. Simplesmente, quem gera uma empresa, portanto, com as características que eu elenquei atrás, vive permanentemente num estado de grande pressão. Portanto, que também de acordo com o próprio exemplo que eu vivo, ou seja, nós temos que atender a prazos, temos que estar ainda muito no operacional, ou seja, se nós não fizermos o trabalho, ele não vai aparecer feito. Aquela sensação que muitas vezes se tem e que muitas vezes me é passada por empresários quando eu lhes falo na necessidade do planeamento, que é, pois, mas eu não tenho tempo. E porquê é que surge muitas vezes este eu não tenho tempo? Porque efetivamente, e isto é factual, o empresário precisa de estar no operacional. Mesmo que tenha pessoas a colaborar consigo, há uma dinâmica que depende sim de o empresário colocar a mão na massa, como se diz, tanto de forma mais corrente. Portanto, eu tenho que estar ali presente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser eu próprio também o motor, portanto, do output que vai surgindo, seja ele um produto, seja ele um serviço. Há situações de que mesmo quando é produção pura e dura, no âmbito industrial, muitas vezes o empresário, numa fase que não, lá está, que ainda não tem tão delimitado uma orgânica, em que há uma gestão e que há os operacionais. Não, muitas vezes o empresário é quem também está na produção e tem que estar em todas as outras áreas que envolvem a gestão da empresa. Portanto, isto
é um modus operandi muito comum e deixando claro que esta sensação que surge às vezes por algum fracasso, de que não fui capaz, porque o concorrente está a conseguir fazer e eu não, porque eu não sou capaz, a maior parte das vezes não é sobre si, é sobre a forma como a empresa está a ser gerida e o tal custo invisível do adiamento de decisões que no fundo, ocorre por o dia-a-dia sugar o tempo e o empresário não entender que o não alocar tempo aos tais planos, às tais estratégias, às tais decisões que têm que ser tomadas, ok, ele até pode naquele momento estar a atender, por exemplo, a um crescimento de pedidos. Há mais pedidos, eu tenho que atender, porque é assim que eu vou crescer. E aqui surge, às vezes, um erro de leitura. No momento imediato ele cresce. E será que ele vai conseguir sustentar esse crescimento? Esse é um grande questionamento que está por trás, portanto, desta temática que eu hoje trago aqui. Portanto, e outra realidade que surge e que provoca este adiamento das decisões é devido, muitas vezes, ao tal sentimento de que não, eu estou a dar um passo maior do que a perna, eu não tenho competências para isso, é o medo de errar. Portanto, no fundo, o que está por trás disso é o medo de errar. É o medo de tomar uma decisão que naquele momento não se consegue perceber o impacto que ela tem, ou o empresário não consegue perceber o impacto, a importância que ela tem para a empresa, então tem medo de errar na decisão. Por ter um sentimento, muitas vezes, de que os outros fazem melhor, aquilo não é para a minha realidade, isto é um passo maior do que... estou a dar um passo maior que a perna, portanto, imensas coisas que surgem. E este medo também é trazido, não só por estas crenças, muitas vezes, que o empresário tem, mas também porque em qualquer tomada de decisão há um excesso, entre aspas, de variáveis que têm que ser analisadas. Há mudanças no mercado, há mudanças de comportamento, há o contexto económico que está sempre a mudar e cada vez, portanto, com uma maior incerteza, portanto, em relação ao que vai ocorrer. Não sabermos exatamente o impacto no momento de uma determinada decisão. Ou seja, o empresário tem que lidar simultaneamente com muitas variáveis que vêm de fora e mesmo internamente enfim, ok, eu gostava de fazer isto, mas o dinheiro não é infinito, onde é que eu invisto, onde é que eu não invisto, qual é a prioridade, por onde é que eu começo primeiro. Portanto, é exatamente este excesso de variáveis, a pressão que o empresário tem no dia-a-dia por estar no operacional, o tal contexto instável, o medo de errar, muitas vezes nestas realidades empresariais que eu frisei, há também de forma muito recorrente, uma ausência de dados claros. Dados para quê? Dados que suportam a tomada de decisão. Dados acerca da sua empresa, dados financeiros acerca da evolução do seu negócio, daquilo que está mal, daquilo que está bem. Portanto, faltam dados analíticos que ajudam a essa tomada de decisão. E, portanto, o que é que acontece na maior parte das vezes? A tentação de adiar a decisão é muitas vezes uma forma de ganhar tempo. Não é uma forma de dizer, não, isto não é relevante, ou não, isto esquece. É muitas vezes uma forma de ganhar tempo para... Não, eu depois vou ter tempo para me sentar e analisar e recolher os dados, ou criar os dados, ou analisar o contexto, ou seja, diminuir, portanto, o risco da tomada de decisão, porque vou analisar todas estas variáveis. E o que é que acontece?
Se ele já estava assoberbado, vai adiando. Eu faço amanhã a análise, eu faço amanhã, portanto, sento-me de certa forma para tomar esta decisão, e isso nunca acontece. E raramente, o tempo joga a favor das empresas. E isso, com toda a certeza, você já terá sentido em algum momento da sua atividade, e isto tende até a ser... Isto já é uma verdade, portanto eu não quero dizer, eu ia dizer mais verdade, mas não, isto já é uma verdade, mas o tal timing tem-se reduzido cada vez mais. E isto é profundo e ainda aumenta mais a tal exigência que temos estado a falar até este momento. E dito tudo isto, e se de alguma forma isto já o despertou, faça aí um likezinho no episódio, portanto, para me dizer, para me dar o feedback de que está a gostar, de que vale a pena trazer este tipo de conteúdo aqui para o YouTube, que faço com muito carinho, mas que dão, obviamente, bastante trabalho, e continuarei a fazer, mesmo que você não me coloque aí o like, mas se está a gostar, deixe aí o like, subscreva o canal para receber todos os conteúdos, e dê-me também feedback, comente temas que gostava que eu trouxesse para aqui, para o ajudar a si, certo? Porque é isto que este programa procura fazer, é ajudar, portanto, estes empresários que têm mais dificuldade em ter acesso a uma consultoria, de alguma forma despertarem para algumas realidades que hoje lhes podem parecer, muitas vezes nem as conhecem, não é? Mas às vezes simplesmente não são assim tão óbvias, e torná-las mais óbvias para que você fortaleça a competitividade da sua empresa. E agora vamos seguir para, então, o tema central, não é, deste episódio, que é, já vimos o porquê, porque é que tudo isto acontece, porque é que tantas vezes surge o adiamento, e agora a grande pergunta, não é? Então, quais são essas decisões, ou as decisões que são mais adiadas, que podem ser as decisões mais caras que a sua empresa pode tomar, ou seja, o adiamento ser efetivamente no futuro transformar-se em algo muito pesado de suportar, portanto, e ser realmente um custo que até, em situações obviamente de extremo, mas que existem, e você vai perceber que existem, que é a própria ruptura da empresa e ela não poder continuar, portanto, a operar no mercado. Certo? E a primeira delas, e talvez aquela que é mais adiada, porque também acaba por ser a mais trabalhosa e que envolve até uma mudança de mentalidade e de cultura da própria empresa, é o rever o modelo de negócio, o adiar o momento, a tomada de decisão em relação ao modelo de negócio que a empresa tem e, portanto, se necessário, ajustá-lo, revê-lo, alterá-lo totalmente, enfim, depende da avaliação que é feita. Mas é preciso tempo, é preciso dedicar tempo para que isto não seja uma eterna decisão adiada. Um eterno veja amanhã, veja amanhã, veja amanhã. E o que é que acontece em muitas micro e pequenas empresas? Elas continuam a operar com um modelo que já não reflete o mercado atual. Ou seja, e isto é, eu vou-lhe explicar porque é que aqui surge a invisibilidade. É que, em muitos casos, no momento, o modelo está a funcionar. Ou seja, a empresa ainda vende, a empresa produz, a empresa angaria clientes, consegue vender, consegue até
angariar novos clientes. Portanto, ou seja, há um aparente estado do está tudo bem. E isto acontece com muita frequência mesmo, não é? Mas, na verdade, o modelo de negócio já não está totalmente alinhado com o mercado. E esse desalinhamento não passa do ponto alto, em que estava o modelo a funcionar, para o não funciona mais, assim, do dia para a noite. Isso não acontece. Portanto, vai começando a surgir um desalinhamento. Portanto, quase uma curva, o desalinhamento vai aumentando, provavelmente hoje eu já não angario tantos novos clientes como angariava ontem, a tal importância dos dados, e portanto começa a haver um decréscimo, portanto, do tal alinhamento. E isto muitas vezes é tão gradual que se torna invisível para quem está a gerir, para quem não analisa dados, como eu disse, portanto, é um dos problemas que dá origem a este aviamento sistemático, é não haver dados, ou não haver, ou mesmo que eles existam, não estão a ser analisados. E, portanto, isto vai ocorrendo até que pode chegar ao ponto que o modelo não funciona mais. E aí, eu diria que não é neste momento que normalmente, neste momento baixo, que os empresários acordam. Talvez seja quando estão ali a meio da curva. E é aí que o não ter tomado a decisão mais atrás pode-lhe sair muito caro, porque já pode ser porque pode acontecer duas coisas essenciais. Você já não conseguir ter músculo financeiro para dar a volta, ou seja, para reverter aquele modelo, porque já há muitos concorrentes e você vai ter muita dificuldade e vai ter que fazer um esforço financeiro muito grande, que é possível. Mas será que a sua empresa vai ter esse músculo financeiro? Vai conseguir aguentar quando vai coexistir a necessidade de fazer um grande investimento com quebras de vendas? Ou seja, diminuição daquilo, do fluxo de dinheiro que está a entrar na empresa? Será? Ou até ocorrer a situação de que a empresa, para conseguir implementar um novo modelo de negócio, não está estruturalmente, minimamente preparada e, portanto, há um custo de aprendizagem e de mudança de padrão que pode não ser execuível no tempo que a empresa possa ter e simultaneamente a ter que fazer os investimentos e acabar mesmo por chegar ao ponto em que não dá mais, temos que encerrar. Portanto, isto não é dizer que nunca é possível dar a volta. Não, nem pensar. Só que o custo que isso tem pode, por um lado, sair mais caro, porque o investimento é muito mais avultado face a uma situação que você já está a perder vendas e outros concorrentes provavelmente já lhe retiraram talvez o seu ativo mais poderoso, que é os clientes, e muitos já fugiram, e é difícil resgatar a confiança que tinha sido, entretanto, perdida. Ou então, o custo, digamos, mesmo muito, muito caro, que é a empresa encerrar, certo? E esta situação, normalmente, como eu lhe disse, esta invisibilidade surge porque está mascarada, ok? E isto leva a que, mais tarde, você tenha um custo muito grande que veio de onde? Do adiamento do momento em que eu tenho que analisar o meu modelo de negócio
e ver se realmente ele já está totalmente alinhado ou com o mercado, se está a perder alinhamento, qual é o desalinhamento que tem, o que é que nós temos que fazer no momento, enfim, muita coisa tem que ser feita, portanto, a este nível. Mas você não pode deixar de analisar o seu modelo de negócio, em particular no contexto que atualmente vivemos de uma mudança muito rápida do mercado e do comportamento dos próprios consumidores. Que o comportamento a gênese está sempre lá, o cliente compra por emoção, para atender a necessidades, por moda, enfim, várias coisas consoante o seu mercado. No entanto, comportamento de compra, onde é que ele está a comprar? Como é que ele compra? Que facilidades é que ele agora quer? Enfim, muita coisa pode ser aqui falada. Se é um tema que lhe interessa, podemos eventualmente, noutros episódios, pensar em falar só acerca desta temática do modelo de negócio. Segunda decisão, esta é mesmo das mais adiadas, também como a outra, não é? Todas elas são as decisões mais adiadas, mas esta aqui, eu até tive um caso de uma empresa que participou no projetos competitivos e que me fez um bocadinho despertar para a dimensão da dor que o empresário tem em fazer o ajustamento de preços. E esta é talvez uma das decisões também mais adiadas e mais sensíveis. E eu percebi isso porque muitas vezes, e esta é a realidade factual, grande parte dos nossos clientes são empresas pequenas e médias, e também temos grandes empresas, mas que não vivem esta dor. Enfim, ajustar os preços tem sempre prós e contras, é preciso ponderar, mas não vivem esta dor com tanta sensibilidade como esse caso que eu segui no projetos competitivos e que era muito partilhada esta dor, portanto, nas sessões online que temos dentro do programa, de que, mas eu não posso ajustar preços, o cliente não vai aceitar, ou pior do que isto, porque o cliente não vai aceitar, claro que nenhum cliente gosta de pagar mais caro, não é? Mas a questão da sensibilidade em relação à situação económica dos clientes. Ou seja, numa altura, isto foi numa altura que se calhar o mercado até podia estar mais em baixa, e os clientes, mas coitadas das pessoas, que se nós aumentamos os preços, elas não, enfim, elas já têm tão pouco rendimento, ou seja, havia ali um lado emocional e de valor humano muito forte e muito enraizada. E este é muitas vezes um dos problemas que leva ao tal adiamento da necessidade de ajustar preços. Por outro lado, há o medo de perder o cliente. Ou seja, eu tenho um cliente, se eu aumento os preços, eu vou perder o cliente. Vou perder o cliente, porque ele vai à procura de alguém que lhe venda pelo preço, portanto, que eu faço. Outra situação que faz e que até leva a esta situação do medo de perder os clientes é a comparação constante com a concorrência. Só que você, na maior parte das vezes, ou o empresário, não você em específico, você pode não ter esta dor, mas o empresário que sente isto e que adia este tipo de decisão, compara, mas apenas o palco. Ou seja, vê o preço, mas nem sempre analisa a proposta de valor da concorrência, então foca só no preço, em olhar para o preço
Então, isto gera o tal medo de perder clientes, mas ele não fez muitas vezes uma coisa essencial, que é: a minha oferta é mesmo igual à do meu concorrente? É melhor? É pior? Às vezes pode ser pior. E aí você tem dois problemas, que é a necessidade de rever o preço, mas também vai ter que rever a sua oferta de valor, porque senão aí sim corre o risco de perder o cliente. Mas, e isto é a situação que leva, bem, vou adiar por todas estas questões emocionais, não quero perder clientes, enfim, tudo isto, mas os preços, e muitas vezes não há esta análise, ok? E é também uma das coisas que leva ao adiamento da decisão, até porque à cabeça eu disse desde logo que naquele primeiro preâmbulo, de certa forma, de porque é que isto acontece, falta de dados ou falta de análise desses dados, que é os preços estão já totalmente desfasados, ou totalmente, lá está, é quase como um modelo de negócio, não se passa daqui para aqui, há um caminho, mas vai havendo um desfazamento entre aquilo que são os custos da estrutura atual da empresa em relação àquilo que são os preços que estão a ser praticados. Ou seja, porquê? Porque se adia sistematicamente o ajustamento do preço, ou seja, os custos aumentam. Porquê? Você não é o controlador total, enfim, há muitas estratégias para baixar custos, ok? Temos aqui episódios sobre isso, mas não é isso que estamos a falar, mas muitos não são controlados de todo pelo empresário. Portanto, são impostos por terceiros, por quem lhe fornece serviços, por quem lhe fornece matérias-primas, por quem lhe fornece, portanto, não são controlados por si. E os custos vão aumentando, os custos salariais vão aumentando, os custos dos fornecimentos de serviços externos vão aumentando. E a empresa havia o ajustamento dos preços. Até que quando chega à situação limite, aquilo que nós chamamos chegou ao vermelho, chegou ao ponto, não é? Que aliás era um bocadinho a situação em que estava essa empresa, em que, começaram a surgir os resultados negativos. E aí, a grande pergunta foi: e você só sentiu isso? Há quanto tempo você sentia que a coisa estava a desandar? E a verdade é que já sentiam, há mais de um ano, que sentiam que a coisa estava a desandar. Mas tinham o tal medo e muito, mas isto não acontece com todos os empresários, ok? Acho que há sobretudo o tal medo de perder clientes, mas o tal lado muito emocional. Também tinha a ver com a própria atividade da empresa, que lidava e que as pessoas, com as pessoas muito de perto, portanto criava ali uma certa relação, não é? Muito de perto com as pessoas e enfim, vinha sentindo que, isto cada vez é mais difícil pagar as contas, cada vez é mais difícil, está a ficar apertado. Então começaram a tentar esmagar em tudo que podiam os custos. E ao tentar esmagar em tudo, muitas vezes a oferta também se deteriora. E portanto, isto é dar 2 tiros no pé. Que é, eu não tive coragem lá atrás de ajustar os preços. Adiei essa decisão. Eu ia sentindo que as coisas estavam a desandar, mas optei por adiar o ajustamento do preço para tentando espremer os custos. Só que isso não é, na maioria das vezes, suficiente. E o que é que acabou por acontecer? Foram ao vermelho. E quando isso acontece, portanto, houveste erosão silenciosa ou não tão silenciosa, ela era percebida.
Mas o empresário optava por adiar e silenciá-la, porque muitas vezes até este silêncio não é assim tão silencioso. Só que o empresário opta por silenciá-la. Leva a um desgaste emocional muito grande, porque um negócio pelo qual sempre batalharam, era também uma parte, não era totalmente, não é? Porque não tinham só esse negócio, mas era uma parte do sustento da família. E depois, naquele momento em que já estavam no vermelho, para saírem do vermelho, o ajustamento na altura, isto depois depende dos casos, identificou-se que o ajustamento se calhar ia ser grande, e aí sim o cliente não percebe o ajustamento. Porque passamos de um extremo e há ali um aumento muito grande, tipo de 20%. Epá, poça, ontem vendias-me isto a este preço e agora aumentaste isto assim, do nada, porque para o cliente é sempre do nada. Quando é gradual, o cliente muitas vezes nem percebe o ajustamento, mas mesmo que perceba, todo e qualquer cliente sabe que o mercado está a ajustar preços. Porque ele próprio vive isso, não é? Nem que seja a título pessoal. Quando se vende para o consumidor final. E, enfim, ele tem uma alternativa, é verdade, que é, vou procurar quem me faça mais barato. Mas será que quem lhe faz mais barato está a oferecer a mesma qualidade de produto, o mesmo produto rigorosamente? Talvez não. E talvez ele volte. Mas o adiamento da decisão pode levar a sua empresa a pagar muito caro e no caso, e em muitos casos, levar a que começam a entrar nos prejuízos e aí, muitas vezes, é muito difícil dar a volta. Certo? A terceira, e eu prometo que vou acelerar porque tenho 5 para vos dizer, tenho mesmo que acelerar, senão isto começa a ficar muito longo, apesar destes episódios serem longos, mas enfim, tenho que acelerar porque neste momento já estou fora do timing que tinha aqui projetado. Então vamos então ao nosso terceiro. Parar projetos que estão a dar retorno. Outra decisão que é adiada. E esta aqui é emocionalmente também muito difícil. Porque nem todos os projetos, e isto também liga um bocadinho à primeira questão, portanto, do modelo de negócio, primeira que eu falei aqui. Nem todos os projetos falham rápido, ou seja, ou deu certo ou deu errado. Nem pensar. Muitas vezes um projeto que deu até numa determinada fase muito certo, ok? Começa gradualmente, por isso é que eu digo, isto liga muito também ao próprio modelo de negócio. Começam a perder valor, cada vez menos pessoas procuram aquilo, talvez a solução já não atenda às necessidades atuais do mercado, mas ainda há quem a compra, ainda há quem enfim, esteja habituado e compra aquela solução, mas a empresa esquece que essas pessoas que até ainda estão a comprar essa solução também vão percebendo que o mercado está a oferecer soluções diferentes e que, espantem-se, atende melhor à minha necessidade. Ou porque o produto é melhor, ou porque o serviço é melhor, enfim, está mais alinhado com o mercado, não é, atual. E isto vai acontecendo gradualmente. Mas ainda está a dar retorno. A tal silenciamento que também acontece no modelo de negócio. Isto aqui do parar projetos está muito ligado ao primeiro eixo do analisar o modelo de negócio. Mas, ou seja, são projetos que podem já ter dado um retorno extraordinário à empresa, então há aquele lado emocional de, quer dizer, eu não vou parar uma coisa que, enfim, nos deu muito dinheiro a ganhar.
há este lado emocional, mas a verdade é que, sabem aquela coisa que se fala muito no desporto, até dos desportistas, não é? Daqueles desportistas de alta competição, do sair enquanto se está por cima, não é? Portanto, às vezes é um bocadinho isto, não quer dizer que tenha que sair quando está mesmo no auge, mas também acontece com os esportistas, ou seja, mesmo aqueles que saem quando ainda estão por cima, naturalmente ao longo dos anos já têm vindo a perder performance, mas saem por cima, tomam a decisão de dizer não, vamos parar, ou, atenção, e quero deixar isto aqui bem claro, que muitas vezes parar um projeto não é simplesmente pronto, acabou, não ofereço mais isto, seja serviço ou produto, não, é ligando com o ponto 1 que eu lhe falei do modelo de negócio, certo, tal e qual este projeto existe, está até ainda a trazer retorno, eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar no sentido de vou reestruturar, vou mesmo parar, deixar de ter isto na minha oferta, vou reestruturar para aparecer com um 2.0 ou 1.0 ou um 3.0 ou com outro nome, ou seja, fazer um upgrade àquilo que era aquela oferta que foi tão vencedora e que pode voltar a ser uma proposta muitíssimo vencedora e voltar a entrar no ritmo de crescimento, mas com reestruturação, ou significar mesmo o abandono. Já não faz sentido. Porquê? Porque neste momento nós vendemos, ela traz retorno, mas o custo de a manter é muito mais alto do que o retorno que eu estou a obter. É aquela coisa que também acontece muito nas empresas, e nós, no âmbito de várias intervenções que fizemos com micro e pequenas empresas, até no âmbito de um programa de formação à ação, constatávamos isso, que os microempresários, muitas vezes, micro e pequenos empresários, porque não eram só micro, não analisam, ou seja, algumas até já faziam análise de números, mas pelo bolo todo, ou seja, volume de negócios, mas dentro do volume de negócios há uma série de produtos, não é, que estão, produtos ou serviços que estão a concorrer para aquele volume de negócios. E não há análise fina, não é? De o que é que cada um gera, quanto é que cada um custa, portanto esta análise fina na maioria das vezes não existia. E pode também ser esse o seu caso. Então, você analisa só sobre o ponto de vista do retorno e não, portanto, do retorno versus custo, portanto, daquele produto ou daquele serviço em específico. E, portanto, daí, isto ser algo muitas vezes invisível, silencioso, vai havendo a tal dispersão ao longo do tempo que nem sempre é sentida, depois há o lado emocional de um projeto que deu tão certo, eu vou pará-lo? Ou mesmo reestruturá-lo, quer dizer, será que a reestruturação vai funcionar bem face àquilo que já deu certo? Entende? E portanto aqui, lá à frente, não é? Adiei. Não quero mudar, vou manter este produto que sempre deu certo e, enfim, e já me trouxe muito dinheiro a ganhar. Bom, você pode ter perdido a oportunidade de reestruturar aquele produto e ele vir mesmo a morrer de forma natural, portanto, ou seja, acabou, já ninguém procura ou tem realmente muito poucos clientes, e você pode não ter aproveitado um caminhão, digamos assim, de oportunidades que podiam ter sido aproveitadas e hoje representar para a sua empresa muito mais do que esse produto alguma vez possa ter representado. Portanto, também é um tipo de decisão adiada que pode vir a ter custos muito caros para a empresa no futuro. A quarta decisão
muito adiada é a de profissionalizar a gestão. E eu acho que aqui, como nós falámos muito no início da questão do empresário estar muito assoberbado pelo operacional e, portanto, por toda aquela dinâmica que eu falei no início, acho que é intuitivo aqui, pode ser rapidamente exposto, portanto, deixar-lhe só enquanto nota de que profissionalizar a gestão condiciona, ou melhor, o adiamento, porque eu estou sempre na mente que estou a falar do adiamento, mas você pode desse lado não percepcionar. Portanto, o adiamento da profissionalização da gestão trava o crescimento da sua empresa, ou seja, ela pode sobreviver, pode estar a faturar, mas está tudo em cima do empresário, ou tudo, ou uma grande fatia, ou muita coisa passa pelo empresário, há um estrangulamento natural do próprio crescimento. O empresário não é infinito e, portanto, tem que delegar, ou delega, não é? Ou delega decisões, ou delega coisas operacionais que faz, ou delega, portanto, aumenta a equipa para fazer tarefas que ele próprio as faz, mesmo que não as faça tão bem como, ou melhor, no entendimento dele, não faz as coisas tão bem. Porquê? Porque para o empresário o fazer tão bem é fazer da sua maneira. E alguém que entre para a equipe pode não fazer da sua maneira, mas não é necessariamente pior, ok? E portanto, mas enfim, mesmo que seja ligeiramente pior, vamos pôr assim, mesmo que não seja, não consiga produzir logo os resultados, porque é o que leva muitas vezes a este adiamento. Esse microcusto que você pode ter dessa perda, será que não vai ser compensada de forma gigante pelo tempo que o empresário ganha para abrir espaço para crescer? E esta é a grande questão que você do seu lado tem que pensar, caso esteja a viver esta situação, de será que contrato, não contrato, mas se eu contrato a pessoa não faz como eu, o cliente não vai ficar satisfeito, no caso de serviços, que é, por exemplo, o meu caso. E eu aqui posso falar daquilo que sinto muitas vezes, e sinto isto, e portanto acho que me revejo muitas vezes nisso. Porquê? Porque nós temos a nossa forma de trabalhar, a nossa metodologia, ficamos ali esbarrados. Será que a pessoa vai fazer como eu? Confio ou não confio? Bom, deixem-me-vos aqui dizer, título de exemplo, a sua metodologia pode ser passada para o colaborador que você contratar para fazer aquilo. No meu caso, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e, obviamente, se eu tenho a expectativa de obter um determinado resultado que é obtido a partir de determinadas ações que eu faço na construção de cada projeto, na própria análise da estratégia da empresa, ou seja, se eu sigo determinados passos para conseguir um determinado resultado, eu tenho que criar um processo em que eu consiga passar para o meu colaborador que é assim que nós fazemos. É assim que nós fazemos. Ou que tu deverás fazer. E depois não é largar, quando se está a fazer esta delegação, à própria sorte. Agora desenrasca-te, não é? Como se diz. Não. É numa fase, nos primeiros trabalhos, perceber se ele está a seguir o processo. E não é julgar a pessoa. Talvez a pessoa possa precisar de ajuda em cada uma das fases para perceber exatamente o que é que deve incorporar cada passo, mesmo que o processo para nós esteja muito óbvio. E, portanto, esta transição vai se tornando natural.
eventualmente até partilhando, no meu caso, mais uma vez pegando serviços, em exemplos que eu tenho de trabalhos que eu fiz para clientes, para ele ver o tipo de output que nós queremos que ocorra, portanto, de resultado final. E isto é um processo gradual, mas ele tem de existir, porque se ele não existir, e se eu, por exemplo, tivesse feito a opção de não confio, tem que ser eu a fazer, eu hoje não teria o Projetos Competitivos, eu hoje não estaria de certeza a fazer este programa para si, aqui de forma gratuita no YouTube, eu não estaria hoje a criar novos produtos, de certeza absoluta que não estava no digital e, portanto, neste atendimento online e mais para um público mais amplo. Tanto, porquê? Porque eu iria ser aquilo que muitas vezes se diz no microempresário, é o trabalhador por conta própria, ou o trabalhador independente, ou empresário em nome individual, ou o que quiserem, que tem a mentalidade do trabalhador por conta de outrem, ou seja, não tem a tal profissionalização da gestão, não vê o negócio como um negócio, vê o negócio como a sua profissão. E isto bate duro, muitas vezes, porque às vezes é preciso mesmo mudar a mentalidade e o chip na cabeça, como eu costumo dizer, para... Às vezes é um abanão, porque nós na escola, toda a nossa formação, inclusive eu que sou formada em gestão e de empresas, reparem que mesmo na minha formação superior, nós éramos formados para gerir ao serviço de outros. Não quer dizer que não houvesse disciplinas que falassem de empreendedorismo e de empreender, e até havia cadeiras de gestão de projetos, em que fomos desafiados a criar um negócio, mas é criar um negócio no papel, no plano. Depois, verdadeiramente, é muito passado. Eles formam gestores. Eles formam gestores, não empreendedores. E, portanto, isto é muito comum na nossa educação, ainda é. Hoje em dia eu acho que já há uma virada para a tentativa de surgirem plataformas, nomeadamente, nós vemos hoje a Startup Portugal, não é? De que há ali um fomento ao empreendedorismo, mas a nossa formação é muito alicerçada em formar técnicos, pessoas especializadas em determinadas áreas. E isso acaba por depois, vou para o terreno, eu sei que tenho que profissionalizar, eu sei que tenho que ser gestor, só que quando eu arranco, eu não posso simplesmente ser gestor. Ora bem, eu vou-me sentar aqui, vou gerir o negócio, planear, enfim, fazer tudo que é necessário para organizar o negócio, analisar dados, traçar estratégias. E quem é que entrega o produto ou o serviço que você vende? Isto não é a realidade do arranque do negócio, a não ser que você tenha muito capital para investir e quando investe já coloca uma equipa que vai fazer isso e você é o gestor. Mas não é a realidade de grande parte, para não dizer a maioria, das micro e pequenas empresas em Portugal, que nascem muitas vezes deste espírito empreendedor de criar um negócio. E é para esses que, como eu disse logo no início, este programa está a procurar atender. E daí surgir o tal receio e chega-se a um ponto em que trabalhar mais não resolve. Pode ser melhorado, pode-se aumentar a produtividade, pode-se usar a inteligência artificial para agilizar alguns processos, tudo certo.
Mas há um momento de ruptura e que se você não profissionaliza a gestão, você não cresce. E isto lá à frente não quer dizer que você não continue a sobreviver. Aqui eu acho que é uma decisão um pouquinho sim, você pode continuar no mercado, a vender, a ganhar, mas há ali um teto, digamos, há um teto que é atingido, ok? Se você estiver muito satisfeito com esse teto, tudo bem, mas se você quiser crescer, é ter esta noção de que não pode estar sempre a adiar este tipo de decisão. E o último ponto que queria falar aqui das decisões que são muito adiadas é o preparar o futuro com antecedência. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que este liga um bocadinho os pontos todos que nós falámos anteriormente. Porquê? Porque aqui é tal situação que eu falei do constante adiamento da análise do modelo de negócio, do constante adiamento do ajustamento de preços, de tudo, portanto, todos os pontos que eu aqui elenquei. E de repente, eu não antecipei decisões com antecedência e, obviamente, também não vale nada tomar decisões sem que isso... ou seja, eu tomei a decisão. Eu decidi que vou fazer isto. Só que depois havia as ações, não é? As ações que necessita para fazer isso. E, portanto, é a mesma coisa. Entrou na mesma dinâmica. Ou seja, eu tomei a decisão, ou seja, não adiei a decisão, eu tomei a decisão. Mas se você depois adia as ações que têm que dar origem a essa decisão, está na mesma. Então aqui é você adiar, no fundo, a preparação. Preparação do plano de ação, ou projeto de investimento, ou projeto que vai dar origem, portanto, àquele objetivo, alcançar aquele objetivo. Você não prepara, não estrutura, não começa a implementar o projeto e muitas vezes aqui até ligo isto com os fundos, o apoio dos fundos europeus. Há muitos clientes que chegam até nós quando abrem uma candidatura, sabem, ouviram falar e etc. Eu quero concorrer e tal. Porquê? Porque ganham a possibilidade de ter uma parte do investimento, muitas vezes até 40%, às vezes até mais, dependendo do tipo de projeto, se for uma internacionalização, pode ir aos 50%, etc. Portanto, de dinheiro que lhe é dado. Chamado fundo perdido, não é? Dinheiro que lhe é entregue se a empresa executar aquele plano, e, enfim, é muito dinheiro e é muito, muito importante para a alavancagem do crescimento das empresas. Ora bem, então, chegam a nós, querem ir ao concurso, ele fecha daí a 2 meses ou 3, eu não sei o que, eu quero ir ao concurso, e muitas vezes falha logo aí que a empresa... Ok, querer ir ao concurso, não basta querer ir ao concurso. Não basta tentar montar ali uma coisa que encaixe nos vários textos e naquilo que o concurso pede. Não, porque a empresa precisa antecipadamente se preparar com a estratégia, com o que é que vai fazer, com a tal orientação em torno da inovação, com a tal orientação em torno da alteração ou ajustamento do modelo de negócio. E, portanto, isto exige preparação. E, aliás, nós no momento, eu criei aqui internamente, porque isto é algo que surgia com tanta recorrência, surgem quase, sim, temos muitos clientes que chegam a nós já preparados ou que com ajustamentos nós no momento da construção da candidatura conseguimos, portanto, ajustar o plano, mas há uns que vêm totalmente despreparados e que o timing que temos, portanto, às vezes nem sequer conseguem reunir, digamos, do ponto de vista estratégico, as condições para ir ao concurso. E, portanto, é necessário preparar. E eu, como sinto isso na consultoria 1 para 1, que faço, portanto, de forma, obviamente, muito recorrente e muito ativa, que é o nosso, ainda continua a ser o nosso principal core, eu criei algo novo,
portanto, aqui no online, que eu não tinha, portanto, tinha apenas para quem queria entrar para projetos competitivos, que já era uma coisa estruturada para criar a estratégia e os projetos que vão levar à concretização dos objetivos, mas que neste momento, aliás, até está com as inscrições encerradas, e eu entendi que era muito relevante criar então este eixo. E criei aquilo que eu chamo um diagnóstico de avaliação do investimento, que basicamente visa o quê? Ajudar o empresário a preparar o futuro com antecedência. Digamos em que o empresário tem uma ideia e até quer aproveitar muitas vezes, ainda agora tivemos um caso de um pedido dessa natureza, que queria aproveitar o sistema de incentivos à inovação produtiva que vai abrir agora, em princípio, se tudo correr como o calendário indica, vai abrir em abril. Mas percebemos que falta ali a tal estratégia que permite a empresa enquadrar naquele projeto. Ora bem, não consegue ir às vezes a conclusão é não reúne condições para ir ao concurso, mas muitas vezes o que é que tem que ajustar, o que é que tem que fazer, quais são os pontos críticos, quais são os pontos em que a empresa tem que corrigir para conseguir enquadrar naquele sistema de incentivos, caso assim o queira, ou até ajustamentos que tem que fazer à sua estratégia para que possa pedir um crédito ao banco para implementar uma determinada ideia, caso ainda assim não consiga ir aos fundos europeus. E, portanto, criei estas sessões de diagnóstico que basicamente começam precisamente por um diagnóstico que vai ser feito a partir de perguntas que eu lhe vou colocar. Depois tenho uma sessão de cerca de 2 horas comigo, online, em que vamos debater todos os temas, pôr em cima da mesa, os pontos críticos, os riscos associados ao investimento, portanto, toda essa dinâmica, e depois no final terá uma espécie de relatório, não exaustivo, portanto um relatório com os pontos que você tem que corrigir, portanto os vários pontos, digamos, de conclusão que resultam daquela análise. Portanto, se você estiver interessado em algo deste género, entre em contacto pelo meu e-mail, que eu vou deixar aí partilhado o meu e-mail, portanto, neste vídeo, e que até como na própria descrição do vídeo, e portanto você entra em contacto para efetivamente nós conseguirmos agendar essas sessões, porque são de 1 para 1, têm que ser necessariamente agendadas. Portanto, isto tudo para lhe dizer que este adiamento pode significar muitas vezes abrir um concurso e você não conseguir obter fundos para alavancar a sua atividade porque simplesmente não se preparou para isto. E, portanto, em conclusão, qual é o custo real de não decidir? Os tais custos invisíveis. Oportunidades perdidas que você, devido a não fazer tudo isto, você nem sequer vê que as oportunidades existem, porque não analisa o mercado. Um desgaste contínuo que se vai agravando ao longo do tempo e que pode levar à ruptura financeira depois da própria empresa. Decisões tomadas sob pressão, que aí sim, muitas delas podem ser erradas, muitas delas podem implicar custos muito mais elevados. Perda de rentabilidade da sua empresa. E esta perda de rentabilidade que gradualmente pode levá-la aos resultados negativos. A situação de quanto mais você adia, menos opções disponíveis você terá quando for forçado a tomar a decisão sobre pressão. E, portanto, a consciência que eu quero aqui deixar-lhe é as decisões que nós adiamos hoje, todos nós, transformam-se nos problemas de amanhã. Na maior parte das vezes é isto que acontece. E, portanto, um convite que eu quero deixar aqui para si, agora, digamos, quase de trabalho de casa para si, é
Identifique que decisões deste conjunto de decisões que aqui falámos que você continua a adiar ou que está continuamente a adiar. E um outro desafio que lhe deixo: se tivesse de tomar uma única decisão estratégica agora ou nos próximos 90 dias, qual seria essa decisão estratégica? E porquê é que eu digo nos próximos 90 dias? Não tome decisões sem delinear as ações e sem decidir executar. Porque então, aí é que está mesmo a perder tempo, que é tomar uma decisão para nada, ok? E portanto, com a seguinte consciência: não precisa ser perfeito. Precisa ser consciente, de acordo com aquilo que falámos, e executar. Vai haver erros no caminho, mas vai haver muitos acertos. E os erros você vai modelizando, vai corrigindo, vai ajustando. Portanto, e com isto, fecho este episódio de hoje, que hoje acabou por ir a 1 hora. Eu queria que tivesse sido 40 minutos, estendi-me um pouco. Espero que tenha sido de mais-valia para si. Diga-me aí nos comentários se foi ou não e espero por si no próximo episódio do Pode Competir. Até breve e bons negócios!